Tudo bem? Me chamo Moisés Gonzaga, sou professor de gastronomia. Atualmente fico na sede administrativa da equipe da DHG e para mim é uma honra poder fazer parte dessa live. Hoje nós vamos dar essa continuidade com as receitas que vocês estão vendo, que é o tema é a festa junina. Então a gente vai preparar nada mais, nada menos do que uma costelinha com canjiquinha, ou canjiquinha com costelinha. Só que o nosso diferencial é que a costelinha ela é defumada. Como todo bom aluno e todo bom professor, antes da gente ir para a panela, a gente vai fazer a conferência dos nossos ingredientes. O nome técnico para isso é chamado de mise en place. Então vamos lá. Nós temos que ter canjiquinha, costelinha defumada, cebola, alho, tomate, couve, banha de porco, molho shoyu, páprica doce, louro, água e sal. E para a gente finalizar, o nosso cheirinho verde, que é uma mistura de salsinha e cebolinha. Para começar, a gente vai colocar um pouquinho de banha. Aí eu pergunto para vocês, o que entraria primeiro aqui? A costelinha, a linguiça, o alho, a cebola, o tomate. O que vocês pensam? Nesse caso, a gente vai entrar com a costelinha defumada. Por quê? Por mais que eu coloquei um pouquinho de banha, a costelinha contém gordura. Então, para a gente não ficar um prato muito pesado na hora de colocar o alho, colocar a cebola e ter que adicionar mais gordura, a gente vai entrar com a costelinha para que ela solte a gordura dela. Por mais que essa é uma costelinha defumada, ela ainda contém um pouquinho de percentual de gordura, tá? Pena que vocês não estão sentindo o cheirinho, mas na hora que eu coloquei aqui já subiu o perfume que eu vou falar com vocês. Viu? Então a gente vai colocar a nossa costelinha defumada. Essa costelinha defumada, a gente compra ela já inteira, né? No osso assim. O que a gente vai fazer? A gente vai separar a carne do osso. Então tentar raspar mesmo, bem raspadinha. E aqui eu coloquei ela cortada em cubinhos pequenos. Se você quiser fazer o processo de cozinhar ela, desfiar para ficar lasquinhas, aí é opcional de vocês, tá? Aqui eu coloquei ela nesse formato de cubinhos. Aí assim que ela começou a soltar a gordura, aí eu vou fazer uma pergunta que só um bom mineiro sabe responder. Alho ou cebola primeiro? Essa aí eu vou falar com vocês, que aí eu acho que vocês não vão conseguir responder, não. Nas aulas que a gente dá, né, inclusive na semana S, nas outras ações que a gente faz, metade fala alho, metade fala cebola. Aí eu vou perguntar novamente, o que entra primeiro? O alho ou a cebola? A resposta exata, se é alho ou cebola, vai depender do cozinheiro. Não existe uma resposta certa. A minha avó, por exemplo, o que ela fazia? Ela pegava o alho e a cebola, colocava o alho e a cebola do pilão, socava e colocava os dois juntos aqui na panela. Se a gente for parar para pensar estruturalmente na questão do alimento, qual que tem mais percentual de água? O alho ou a cebola? E qual que é o volume maior que a gente usa? O alho ou a cebola? Geralmente o volume da cebola é sempre maior que a do alho. Igual vocês podem ver aqui, a gente tem essa quantidade de cebola e essa quantidade de alho. Então se a gente for pensar estruturalmente, eu, Moisés, gosto de entrar com o alho primeiro, que é o que a gente vai fazer agora. Por quê? O alho ele vai começar a dourar. O nome técnico que a gente usa isso chama reação de Maillard. E nada mais é do que o alho ficar com aquele aspecto douradinho, bem bonitinho assim, sabe? E aqui a gente já começa a perfumar essa cozinha. Então vamos voltar aqui. Então por que eu gosto de entrar com o alho primeiro? Porque o percentual de água do alho ele é menor do que da cebola. Então aqui o que vai acontecer? O alho ele vai ter a reação de Maillard, que vai ser aquele alho que vai ficar douradinho. Quando eu entro com a cebola vai soltar água. Nisso ela vai fazer o quê? Vai interromper a cocção do alho. Aí a gente tem entrando mais um nome técnico, que é o ato de deglaçar, que é literalmente soltar aquela borrinha que está soltando do fundo da panela, que está criando no fundo da panela, né? Quando ela faz isso, automaticamente ela starta, reseta e os dois começam a entrar no ponto de dourar novamente. Ah, Moisés, mas é o jeito que eu, Moisés, gosto de fazer. Se eu fizesse o inverso, eu falo que o cozinheiro tem que ser muito bom quando faz o inverso.
Por quê? Porque se você entrar com a cebola primeiro, na hora que a cebola estiver no ponto de dourar e você entrar com água, com alho, o alho não vai ter percentual de água suficiente para interromper a cocção. Então pode ser que tenha alguns pontinhos pretos. Não sei se você já comeu alguma comida assim que vai ter aqueles pontinhos pretos. Geralmente é por causa disso. Aí entra mais uma nova pergunta. Qual que é o ponto do alho? O alho tem que ficar mais ou menos douradinho, muito douradinho. Vou mostrar para você aqui na panela. Aqui, olha. Aqui ele ainda tá branquinho ainda, mas tem uns douradinhos, tá vendo? Eu, Moisés, gosto sempre de colocar o alho no centro da panela, igual vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque se eu misturo o alho, coloco o alho e misturo todo no alimento, o que pode acontecer? Pode ser que algum alho fique numa parte onde não tem um contato direto com o calor e ele vai deixar um gosto residual na comida. Então eu sou muito chato para essa questão do alho, porque não tem nada pior do que você comer uma comida com alho e ficar lembrando do alho o dia inteiro. Então aqui o ponto do alho, até ele começar a ficar bem douradinho, sempre no meio da panela, para não acontecer isso que eu falei com vocês. E eu gosto muito de falar que tem um ponto que eu começo a olhar o alho, porque o alimento ele te fala tudo. Se a gente respeita o alimento ele fala pra gente todos os processos, todas as etapas. Como que eu sei que o alho está começando a ficar no ponto? Se eu aproximar o meu rosto da panela e a acidez aqui, essa fermentação que solta aqui, ela vir e arder os meus olhos assim, eu sei que o alho já está ficando no ponto. Então o próprio alimento ele me fala. Então aqui, ó, já começou a ficar douradinho, tá vendo? Quando ele começa a ficar douradinho, o que eu faço? Entro com a cebola. Ah, Moisés, mas sua cebola tá cortada irregular. Gente, a gente tem que pensar o seguinte, eu tô fazendo pra vocês que estão em casa. Se eu fosse pegar eu consigo exatamente cortar milimetricamente, padronizado, mas tem que ser uma coisa que vocês vão conseguir fazer em casa, correto? Então aqui, cebola cortada em cubinhos. O nome certo seria ciselé, mas estamos fazendo pra gente poder fazer em casa, né? Então não vamos complicar demais a receita, não. Então aqui, se vocês forem ver, o alho começa a cebola começa a soltar a água e começa a deglaçar o alho. Então vamos lá. Então aqui a gente vai, nesse momento agora a gente já pode envolver toda a cebola. E nós vamos entrar com as nossas especiarias. Quando a gente for colocar as especiarias, a gente parte para a mesma questão do alho. A gente vai redar todo o alimento para a lateral. Por quê? Tem muita gente que gosta de dissolver, seja páprica ou colorau, direto na água. Só que quando você faz isso, você não consegue extrair 100% da propriedade do alimento. E pode acontecer de ocorrer e aí ele ficar com uns gruminhos, umas bolinhas. Então eu sempre gosto de arredar para a lateral, toda a carne aqui, e a gente vai colocar no centro. Quando a gente coloca no centro, vocês vão ver que ele vai começar a perfumar muito mais a cozinha, a sua cozinha, do que se você tivesse colocado ele direto. Então aqui a gente vai abrir ele assim, dar uma espalhadinha. Ó como é que já começa a perfumar aqui o cheiro dessa páprica. Esse aqui eu tô usando uma páprica doce, tá? Porque como a nossa carne já é defumada, então eu preferi não entrar com a páprica defumada, senão vai ficar com muito gosto de defumado. Vamos entrar também com a nossa linguiça. A linguiça, eu quero que ela fique numa textura diferente da costelinha. A costelinha eu quero que ela fique mais crocante. Já a linguiça, eu quero que ela fique mais com aspecto de cozida, então mais macinha, sabe? Então por isso que eu estou entrando com a linguiça agora. Então aqui eu vou envolver tudo. Enquanto ele está aqui terminando de fazer esse cozimento, a gente vai passar para a canjiquinha. Então aqui é a canjiquinha normal, tá? Podem ver. O que eu fiz na canjiquinha? Eu hidratei a canjiquinha com um pouco de água. Moisés, posso lavar a canjiquinha? Pode. Ah, Moisés, quantas vezes eu lavo? Opcional seu, eu não costumo lavar ela não, sabe? Só hidrato ela aqui, deixo ela hidratadinha. Vamos colocar um pouquinho de folha de louro. E eu falo que assim, o que diferencia hoje os restaurantes? Porque se você for parar para pensar, todo restaurante serve arroz, todo restaurante praticamente serve feijão.
E se todo mundo simplesmente copiasse uma receita, o gosto seria o mesmo em todos os restaurantes. Então, o que é o diferencial que eu falo para todo mundo que está cozinhando? Crie sua própria imagem, crie sua própria característica, crie sua própria identidade. Então, eu gosto muito dos condimentos. Tem um condimento específico que não está descrito aqui, que é o chimichurri. Eu gosto muito de chimichurri. Então, toda comida, praticamente, não toda, né? Mas quase todas as comidas que vocês forem comer minha, caldosas, eu gosto de colocar um pouquinho de chimichurri. Então, essa é uma identidade minha. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a identidade de vocês? O que vocês gostam de usar? Ah, mas eu gosto muito de usar pimenta do reino. Ah, eu gosto muito de usar, sei lá, louro em pó, noz moscada. Aí fica opcional de vocês. Então, a partir deste momento aqui, o condimento que você vai poder colocar na sua casa, para falar assim, essa receita não é receita do Moisés, não. Essa receita é minha. Então, é o condimento que você preferir. Então, aqui eu gosto de colocar um pouquinho de chimichurri. Vamos mexer novamente. Aí vocês vão ver que agora já começa a criar uma borrinha. Essa borrinha, eu falo que é o néctar, é o ouro da comida, é isso aqui, ó. Deixa eu arredar pra cá, que aí acho que eles vão conseguir ver melhor. E agora, a gente vai entrar com o nosso molho shoyu. Por que eu gosto de usar o molho shoyu? Porque o molho shoyu, ele, pra quem não sabe, ele vem da cana de açúcar e ele traz um dos sabores mais incríveis, que é o umami. A gente tem azedo, amargo, doce, e a gente tem umami, que é aquele que abraça tudo, que completa tudo, igual o tomate tem muito. Por isso que a gente come aquela massa com pomodoro, aquele macarrão com molho de tomate, que a gente come e fica satisfeito e come até e repete, por causa desse umami. Então aqui nós entramos com todos os nossos ingredientes, nossos condimentos, e a gente vai entrar com o que agora? Com a canjiquinha hidratada. Vocês nem noção do perfume que tá aqui não, tá? Eu falei pra galera que tá aqui atrás aqui, que eles são mais importantes que nós também, né? Que eles estão fazendo essa live acontecer. Vou dar um abraço pro outro setor maravilhoso ali, sabe? Que é responsável por essas lives. Parabéns pela iniciativa de vocês. Fico muito feliz e muito lisonjeado pelo convite. Então aqui a gente vai entrar, e se vocês perceberem, olha como é que ele começa a soltar todo o fundinho que eu falei com vocês. Tá dando pra ver certinho aí? Tá, né? Então esse aqui que é o ato de deglaçar que a gente fala. Fizemos isso, a gente vai entrar com o quê? Com a água. Mas qual a quantidade de água? A quantidade de água descrita está escrito 2 litros, não é? Mas se você quer uma canjiquinha mais encorpadinha, se tiver muito frio e você quiser ela mais grossinha, você põe um pouco de água a menos. Ah não, mas eu quero ela mais líquida, para como se fosse sopa mesmo. Aí você põe mais um pouco de água, tá? Porque como a costelinha ela já é defumada, então ela já está praticamente pré-cozida, né? Porque todo o processo de defumação, principalmente essas defumações a frio, eles meio que fazem uma pré-cocção do alimento. Então aqui agora a gente aumenta nosso fogo. E ela vai ficar pronta em torno de 30, dependendo da altura do seu fogo, né? Como aqui é um fogão industrial, então creio eu que no máximo aí uns 15 a 20 minutinhos ele já vai estar pronto. Na sua casa você pode calcular aí uns 30 minutinhos aí em fogo baixo. Lembrando que por isso que eu tô falando que a gente tem que respeitar o alimento. Se a gente coloca no fogo muito alto, pode ser que queime o fundo, pode ser que você não consiga extrair 100% de cada alimento ali. Então aqui é a hora que eu faço inveja de vocês. Deixa eu ver, tem que olhar para ali, né, para fazer inveja, né? Então peraí, aqui, ó. Então aqui a gente vai só esperar agora fazer o processo de cocção. E a gente vai fazer a nossa finalização. Para esse prato, eu escolhi a gente finalizar com couve, que é uma dos folhosos que eu mais gosto na minha vida. Para aqui a gente vai ter couve. A gente pensando na questão de sustentabilidade, a gente não pode desperdiçar o alimento, porque o alimento é muito sagrado. Então aqui também estou usando o talinho. Então na hora que a gente for finalizar, a gente vai colocar um pouco da couve, aqui ela está crua. Quando estiver finalizando ali, a gente vai pegar um pouco dessa couve, misturar, e o próprio calor ali vai fazer a cocção da couve. Vamos jogar por cima um pouco do talo, para trazer um pouco de crocância, e o nosso cheiro verde, que é opcional, que todo mineiro gosta. E também, para a gente trazer mais um pouquinho de textura, e trazer mais um pouco de umami, a gente está trazendo um tomatinho cortado em cubinhos. Para esse tomatinho,
A gente vai colocar um pouco de sal. Eu gosto de colocar o sal já agora, por quê? Vamos ver aqui se vocês são estudiosos mesmo. Osmose. Quem sabe o que é osmose? Osmose nada mais é do que algo entra, algo sai. Quando a gente adiciona o sal ele vai entrar para dentro do tomate e vai liberar o líquido. Então eu quero que tenha praticamente somente se fosse a gente falar assim, né? A polpa do tomate. Eu não quero o líquido do tomate, eu quero mais mesmo a polpa aqui mesmo. Então, a gente vai fazer isso aqui, daqui a pouco ele vai estourar, né? Ele vai soltar esse líquido daqui e a gente vai pegar só essa parte de cima do tomate para a gente fazer a nossa finalização. Então aqui, o que a gente vai fazer? Vocês vão perceber que ele vai começar a inchar, né? A canjiquinha inchou. E aqui que eu falei com vocês do ponto. Ah, Moisés, eu quero que ele fique mais grosso. Então ele vai estar nesse pontinho assim. Ah, não, quero que ele fique mais líquido. Você nessa hora colocar mais um pouco de líquido, tá? Aqui a gente vai fazer o quê? Vamos provar, né? Sinto muito para quem tá atrás. Ficou muito bom. Nossa. Para nossa finalização, a gente vai passar para cá. Aí, ó, é aquilo. Pois é, tem uma pegadinha baiana, quero colocar um coentro aqui. Que eu falo que coentro é igual pequi, né? Ou ama ou odeia. Eu acho que até hoje eu nunca encontrei alguém que fala, eu amo mais ou menos um pequi, eu amo mais ou menos um coentro. Agora é a hora da finalização. Então eu falei com vocês, a couve, né? A gente vai entrar com a couve agora. A panela já está desligada. Vou deixar o talinho só para daqui a pouco. E o cheiro verde, salsinha e cebolinha. Quer colocar a parte? Pode servir a parte. Eu gosto de misturar, ganhar mais cor ainda do que ele já está, olha. E esse próprio vapor aqui, esse próprio calor, ele vai fazer o processo de cocção da couve. Mas quero colocar a couve chiffonade, aquele corte igual de vó, sabe? A avó, não, na faculdade não pode fazer na mão não, tá, gente? Mas igual a avó, vou falar assim pra vocês lembrarem. Aquela couve bem picadinha, bem fininha, pode colocar aqui também. Então fizemos isso. A gente vai entrar aqui na nossa finalização. Mas quero colocar algum outro tipo de carne, é possível? Com certeza. Aí vai opcional de vocês. E olha essa cor, olha esse aspecto. Olha que caldo bonito. Aqui a gente vai vir. Vamos colocar um pouquinho do talo. Vamos colocar um pouquinho do talo, igual eu falei com vocês, para trazer a crocância. E lembra que eu falei com vocês do tomate? Então, tomate, a gente vai entrar para trazer uma vida, uma cor, pegando só a parte de cima do tomate. Quase que uma refeição, né, gente? Assim que é bom. E vamos finalizar com um pouquinho de broto. Que aí você já dá uma gourmetizada nisso. Então aqui, o que a gente vai fazer? Você dá uma gourmetizada aqui, você vai colocar um pouquinho de broto. E tá aí a nossa canjiquinha com costelinha.